Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre matrizes. Vou fazer uma introdução, vou definir, vou falar sobre a representação genérica, sobre as matrizes especiais, sobre a igualdade de matrizes, adição e subtração de matrizes. Introdução a matrizes. Atualmente, um dos bens mais desejados pelas empresas é a informação sobre os potenciais clientes. Algumas das empresas mais valiosas e lucrativas do mundo são detentoras de uma enorme quantidade dessas informações, como, por exemplo, alguns sites de busca e algumas redes sociais. Essas informações, porém, não teriam valor algum se não fossem organizadas de forma lógica e não pudessem ser facilmente recuperadas e relacionadas. Essa organização é feita usando-se um banco de dados que é uma coleção de tabelas relacionadas entre si. As matrizes são tabelas que relacionam dados numéricos. As tabelas a seguir relacionam dados sobre o desempenho das equipes do Grupo B da Liga Mundial de Vôlei em 2012. Depois de analisar os dados das tabelas, nós vamos construir uma tabela com a pontuação total dessas quatro equipes. Então eu tenho aí, né, quatro equipes: Canadá, Finlândia, Brasil e Polônia. Ok? O Canadá ele teve duas partidas com esses placares aí, 3-0 ou 3-1, ok? 3-0 ou 3-1. Ele teve uma partida, ok? Com o placar de 3-2. Ele teve 7 partidas com a derrota. Então essas duas representações primeiro só foram vitórias. Ele teve 7 derrotas com esse um placar ou outro, ou 3-0 ou 3-1. E ele teve duas partidas com a derrota, com derrotas por 3-2. Aqui eu tenho a tabela aí de pontos obtidos pela equipe. Se a equipe vencer por 3-0 ou por 3-1, ela ganha 3 pontos. Se ela vencer por 3-2, ela ganha 2 pontos. Se ela for derrotada por 3-0 ou 3-1, ela não ganha ponto. E se for derrotada por 3-2, ela ganha um ponto. Por exemplo, essas duas vitórias que o Canadá obteve aqui, né? Então ele teve 6 pontos, porque 2 vezes 3 dá 6. Essa vitória aqui, essa única vitória aqui pelo placar de 3-2, rendeu ao Canadá 2 pontos, porque 2 vezes 1 é igual a 2. Essas 7 derrotas não renderam nem um ponto, porque 7 vezes 0 é igual a 0. E essas duas derrotas por esse placar de 3-2 rendeu ao Canadá 2 pontos, porque 2 vezes 1 é igual a 2. Ok? Então, eu tenho essa tabela aí da pontuação total. Ok? Eu multipliquei o número de partidas pelos pontos obtidos pela equipe. Ok? Então, ó, 2 vezes 3, 1 vezes 2, 7 vezes 0, 2 vezes 1. Vamos no Brasil. 7 vezes 3, está aqui. 0 vezes 2, está aqui. 1 vezes 0, está aqui. E 4 vezes 1, está aqui. Então o Brasil aí obteve 25 pontos, né? A Polônia ficou em primeiro lugar nesse grupo com 27 pontos. O Canadá ficou com 10 pontos e a Finlândia com 8 pontos. Em uma editora, a venda de livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de um determinado ano pode ser expressa pela seguinte tabela. Tá aí. Ok? Então, matemática, o livro de matemática, né? Em janeiro foi vendido 20 mil cópias, 20 mil livros. Fevereiro, 32 mil livros. E em março, 45 mil livros. Ok? Quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? Olhe na primeira linha e na segunda coluna. 32 mil. Quantos livros de física foram vendidos em janeiro? Olhe na segunda linha e na primeira coluna. Quantos livros de química foram vendidos em março? Olhe na terceira linha e na terceira coluna. 23 mil. Ok? Uma tabela desse tipo
em que os números estão dispostos em 3 linhas e 3 colunas, denomina-se matriz 3 por 3 e pode ser representada assim, ok? Ou através de colchete ou parênteses. Eu, particularmente, uso muito colchete, ok? Então, denomina-se matriz M por N uma tabela retangular formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Dizemos que a matriz é do tipo M por N ou de ordem M por N. Exemplos. Na letra A, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 2, porque ela possui 2 linhas e 2 colunas. Na letra B, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3, porque ela tem 2 linhas, 1, 2 e 3 colunas, 1, 2, 3. Quando o número de linhas é igual a 1, a matriz é chamada matriz linha. Por exemplo, ok? Então eu tenho aí, essa matriz é uma matriz do tipo 1 por 3, porque ela tem uma linha e 3 colunas. Quando o número de colunas é igual a 1, a matriz é chamada matriz coluna. Por exemplo, eu tenho essa matriz aí, é uma matriz do tipo 4 por 1. Ela tem 4 linhas e uma coluna. Bom, então vamos fazer alguns exercícios. Vamos escrever a matriz correspondente à tabela de nota de 3 alunos no primeiro bimestre. Ok? Então eu tenho aí, né, o Francisco, vou exemplificar o Francisco, ele tirou 7 em matemática, 6 em física, 7 em biologia e 7 em química. Então tá aí a matriz, ok? Então a primeira linha, né, a segunda linha e a terceira linha, ok? Com relação à matriz a seguir, responda: o que significam os números da primeira linha? As notas do Francisco nas 4 disciplinas. O que significam os números na segunda linha? As notas de física. Perdão, o que significam os números da segunda coluna? As notas de física dos 3 alunos. O que significa o número da terceira linha e da terceira coluna? Está aqui, terceira linha e terceira coluna. É a nota de biologia da aluna Vitória. Os números que aparecem na matriz são chamados elementos ou termos da matriz. Exemplo, eu tenho essa matriz aí, ok? Que tem 3 linhas e 4 colunas. O elemento 3 está na primeira linha, está aqui, e na primeira coluna, está aqui o 3, né? Então ele é o elemento A11, ok? O elemento A11 é igual a 3. O elemento menos 5, está aqui, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então ele é chamado A21, ok? Está aqui, A21, segunda linha, primeira coluna. Então o primeiro algarismo significa é o endereço da linha e o segundo algarismo é o endereço da coluna. O elemento 6, está aqui o elemento 6, ele está na terceira linha e na primeira coluna. Ele é o elemento A31. O elemento 2 está na primeira linha e na segunda coluna. É o elemento A12. O elemento 2, aqui, ó, ele está na terceira linha e na terceira coluna. Ele é o elemento A33. O elemento 0, está aqui o 0, está na segunda linha e na quarta coluna, e ele é o elemento A24. O elemento 10 está na segunda linha e na terceira coluna, ele é o elemento A23.
E para representar o elemento de uma matriz, usamos uma letra com dois índices, dois algarismos. O primeiro indica a linha, em que é o endereço da linha que o elemento se encontra, e o segundo, né, indica o endereço da coluna onde ele se encontra. Na realidade, são coordenadas, né? Por exemplo, o elemento A23 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, onde I é o endereço genérico da linha e J é o endereço genérico da coluna. Ok? Então, I representa a linha onde o elemento se encontra e J representa a coluna onde o elemento se encontra. É chamado ijésimo elemento da matriz. E a matriz A do tipo M por N está escrita genericamente do seguinte modo. Está aí. Ok? Então, aqui eu tenho a primeira linha, ok? Que vai até a enésima coluna. E aqui eu tenho a emésima linha, ok? Que também vai até a enésima coluna. Essa é a matriz de representação genérica de uma matriz, ok? Podemos também escrever desse jeito aí. A matriz A, né, é igual ao elemento aijésimo da matriz M por N. Por exemplo, a matriz X, onde o elemento aij, a matriz X que é igual ao aijésimo elemento, é uma matriz 3×3, tal que o elemento aij vai ser igual a 1 se o número de linhas for igual ao número de colunas. E o elemento aij vai ser igual a 0 se o número de linhas for diferente do número de colunas, ok? Então eu vou montar aqui uma matriz genérica 3×3. Pronto. Essa é uma matriz genérica 3×3. A primeira linha, segunda linha, terceira linha, ok? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E agora eu vou substituir. Ó, onde I for igual a J, eu vou substituir o elemento por 1. Onde I for diferente de J, eu vou substituir o elemento por 0. Ó. Opa, 1 é igual a 1? 1. 2 é diferente de 1? 0. 3 é diferente de 1? 0. E assim sucessivamente. Bom, e a matriz quadrada? Consideramos uma matriz M por N quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Diz que a matriz é quadrada do tipo N por N ou de ordem N. Exemplos. É uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Em uma matriz quadrada de ordem N, os elementos A11, A22, A33, ANN, ou seja, os elementos que têm o mesmo número de linhas e de colunas, formam a diagonal principal. São os elementos A e J quando I é igual a J. Ok? Então eu tenho aí uma matriz quadrada de ordem 2, ok? Com a diagonal principal e com a diagonal secundária, ok? A matriz quadrada de ordem 2, ela tem essa característica aí, né, da diagonal principal e a diagonal secundária. E eu tenho aqui, ok? Uma matriz de ordem 3, com a diagonal principal e com a diagonal secundária, ok? Então, a matriz quadrada, os elementos onde a linha é igual, o número de linhas é igual ao número de colunas, ok? Na realidade, formam a diagonal principal da matriz quadrada. A matriz identidade, a matriz quadrada de ordem N, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. É chamada matriz identidade e ela é representada por IN. Então, aí eu tenho uma matriz de ordem 1,
uma matriz quadrada de ordem 2, uma matriz quadrada de ordem 3, uma matriz quadrada de ordem 4, uma matriz quadrada de ordem 5. Perceba aqui que em 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Ok? Então, os elementos da diagonal principal sempre serão iguais a 1, os demais elementos da matriz serão iguais a 0. A matriz nula, no conjunto das matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a 0 é uma matriz nula, né? Vamos simbolizar a matriz nula do tipo n por n por 0, m por n. É a matriz de ordem n por 0, n. Então, eu tenho aí uma matriz quadrada de ordem 2, uma matriz nula de ordem 2, uma matriz nula de ordem 3, uma matriz de ordem 3 por 2, uma matriz nula de ordem 3 por 2, uma matriz nula, né, de ordem 1 por 4, e igualdade de matrizes. Duas matrizes, A e B, são iguais se e somente se têm o mesmo tipo de seus elementos correspondentes. Tá? E os seus elementos correspondentes são iguais. Bom, elas têm que ser do mesmo tipo e os elementos correspondentes têm que ser iguais. Vamos ver como é que funciona. Por exemplo, o elemento da matriz que está do lado esquerdo, que está na primeira coluna e na segunda coluna, é o 3. E o elemento da matriz que está à direita do sinal de igualdade, que está na primeira linha e na primeira coluna, também é o 3. Ok? Então são matrizes de ordem 2 e os elementos correspondentes são iguais. Ó. 3 é igual a 3, 1 é igual a 1, 5 é igual a 5 e 6 é igual a 6. Ok? E na letra B aí, as matrizes são diferentes. Ok? Primeiro que de cara, né, elas não são de mesma ordem. Aqui eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, aqui eu tenho uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Primeiro elas têm que ser de mesma ordem, depois os elementos correspondentes, né, têm que ser iguais. E a adição de matrizes? Né? Então nós vamos representar aí as médias de quadrisciplina de alunos nos 2 primeiros bimestres de 2016. Então, de novo, aí eu tenho a minha tabela aí com Francisco, Alana, Vitória e Gabriel, com as notas de matemática, física, biologia e química do primeiro bimestre. E agora eu tenho as notas desses 4 alunos do segundo bimestre. E eu vou agora, né, na realidade, vamos fazer a média. Né? Então, na realidade, eu vou somar a nota do primeiro bimestre com a nota do segundo bimestre de cada aluno. Então, vai ficar 7 mais 7. No Francisco aqui, né? 6 mais 7, 7 mais 7 e 7 mais 7. Vamos ver como é que isso fica na prática. Então, está aqui a matriz do primeiro bimestre e a matriz da média do segundo bimestre. Ok? E vamos representar o somatório das médias. Então, eu vou somar aí, ó. 7 mais 7. Estou somando a primeira linha. 6 mais 7, 7 mais 7, 7 mais 7. Vamos somar a segunda linha. 10 mais 10, 8 mais 10, 9 mais 10, e 9 mais 10. Agora, 8 mais 8. 7 mais 8. 7 mais 8. 8 mais 8. 5 mais 5. 5 mais 5. E 5 mais 5. Ok? E aí eu tenho aí o somatório dos primeiros e segundo bimestres de 2016 das 4 disciplinas dos 4 alunos. Ok? Então, você soma os elementos correspondentes. E esse exemplo ilustra a adição de matrizes. Vamos fazer um outro exemplo, né? Então, dados matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, denomina-se soma da matriz A com a matriz B, que representamos por A mais B, a matriz C. Ou seja, quando eu somo uma matriz A com a matriz B, ok? Eu tenho uma nova matriz, né? Do tipo M por N, da qual cada elemento é obtido adicionando os elementos correspondentes de A e B. Então, eu só posso somar matrizes de mesma ordem. Eu não posso somar matrizes de ordem diferente.
Exemplo, então aqui eu tenho duas matrizes de ordem 3, então eu posso somar, ok? E somando aí os elementos, né? Então vai ser 5 mais 1, 3 mais 4, 10 mais 9, menos 1 mais menos 2, menos 4 mais 3, 6 mais menos 5, 2 mais 1, 0 mais menos 1 e menos 1 mais 2, ok? E aí eu tenho o resultado da matriz A mais B, que eu posso chamá-la de C. E a subtração é a mesma coisa da adição, sendo que em vez de somar agora eu vou subtrair, né? Exemplo, aí tem as duas matrizes de ordem 3, então eu posso somar porque elas têm a mesma ordem, ok? Tá aí, ó. Então ficou aí 5 menos 1, 3 menos 4, 10 menos 9, menos 1 menos 2, menos 4 menos 3, 6 menos 5, 2 menos 1, 0 menos 1 e menos 1 menos 2. Tá aí o resultado da matriz A menos B, que eu também posso chamar ela de C.